Seja muito bem-vinda ou muito bem-vinda a mais um episódio do Papo de Vestibulando, o podcast que tem como objetivo ajudar você a conquistar sua tão almejada vaga na universidade. Eu sou o Matheus Ribeiro, eu sou aluno e colaborador do projeto Associação Vestibulandos da Cidadania, e eu tô aqui novamente com o Alessandro Souza, idealizador do projeto e professor voluntário de redação e atualidades. Hoje a gente tá aqui para falar sobre atualidades, para dar uma leitura mais ampla, uma continuação do primeiro podcast sobre atualidades, que a gente falou sobre as 5 dicas de leitura, e a gente vai continuar naquele mesmo raciocínio. Então, se você não ouviu ele ainda, volte lá e ouça, para que você consiga chegar aqui já com uma bagagem feita, um raciocínio montado. Exatamente. Preparado, a gente vai, né? Continuar de lá. Exato. E para continuar, a gente falou aí o que é cidadania, o que é inteligência, não é? Que a inteligência, a ideia de legível e ilegível, né? A inteligência que permite a gente ler bem, né? E ler bem é ler o mundo. Só que para ler o mundo, eu preciso desenvolver a educação com amplitude. Por causa disso, eu trouxe aqui hoje uma citação, vou ler rapidamente, de um livro chamado Economia Sem Truques. A partir dessa leitura, a gente pode perceber o quanto que é importante o estudante não desprezar nenhum conhecimento, porque todos eles vão ser válidos na hora de se ler o mundo, ler as atualidades e de fazer a redação, né? Esse podcast está diretamente conectado com a redação, porque a redação tem que ter um conteúdo, né? Nos de redação a gente está falando mais ali da forma, da estrutura, da linguagem, não é? De como proceder. Aqui a gente está falando de como pensar, porque quem pensa bem escreve bem, não é? Quem pensa mal escreve mal. Geralmente, quando um texto está confuso, é porque as ideias estão confusas na cabeça de quem escreveu. Então a gente tem que tentar esclarecer as ideias, né? Então esse livro ele ajuda muito quando ele fala este aspecto. Olha, em 1904, o físico alemão Otto Lehmann publicou o primeiro trabalho acadêmico sobre cristais líquidos. Desde então, vários trabalhos científicos foram escritos sobre o tema, e depois de muita pesquisa, a partir de 1968, monitores de cristais líquidos, LCD, começaram a ser produzidos. Então, em 1904, ele fez o estudo, em 1968 surgiram os monitores. As primeiras utilidades práticas, né, por assim dizer. Hoje, várias pessoas no mundo dominam a tecnologia de produção de televisores LCD que são fabricados por diversas empresas. E aí continua o livro. Otto Lehmann não começou sua pesquisa sobre cristais líquidos do nada. Ele utilizou todo um conjunto de aprendizado acumulado ao longo de vários anos de estudo. Por exemplo, ele publicou em seus trabalhos as ferramentas de cálculo diferencial e integral desenvolvido por cientistas como Newton e Leibniz no século XVII, cujo conhecimento é hoje necessário para qualquer interessado em física. Por sua vez, Isaac Newton, que além de ter tido participação fundamental no desenvolvimento do cálculo, fez inúmeras descobertas em vários campos da física e da astronomia. Disse uma vez que o que o possibilitava ver longe era o fato de ele, abre aspas, se apoiar sobre os ombros de gigantes, fecha aspas. Ou seja, utilizar todo o conhecimento dos que o precederam. Essa frase, aliás, não é invenção de Newton. O filósofo francês Bernard de Chartres já havia afirmado no século XII, abre aspas, somos como anões sentados sobre os ombros de gigantes, então somos capazes de ver mais longe do que os antigos. Isaac Newton, um dos maiores gênios científicos que o mundo já conheceu, não sabia nada sobre cristais líquidos, assim como todos os que viviam naquela época, e não seria capaz de produzir nem mesmo a mais singela televisão, preto e branco que fosse, mesmo que a essa tarefa dedicasse diversos anos de pesquisa e estudo. Isto porque os tubos de raios catódicos, que compõem os televisores mais simples, só foram inventados no final do século XIX. E com base no conhecimento acumulado até então, que incluía 2 séculos de pesquisa após Newton. É a educação, o conhecimento aprendido e repassado, que explica a enorme distância entre as habilidades de um homem das cavernas e as de um engenheiro que projeta televisores LCD hoje em dia. É a educação que nos permite utilizar os conhecimentos acumulados durante milênios. É ela a escada que nos alça aos ombros dos gigantes, para vermos além do que poderíamos enxergar sozinhos. Praticamente tudo o que sabemos vem de algum aprendizado que nos é repassado.
E aí eu vou pular um trecho e só concluir com essa parte. Educar-se significa adquirir um conjunto de habilidades e conhecimentos, não exclusivamente na escola, que habilitam o indivíduo a 1. Desempenhar uma atividade produtiva qualquer. Então, educação não é só para trabalhar, ganhar dinheiro, ou consertar coisas. 2. Ensinar e aprender com os outros e exercer mais efetivamente sua cidadania. Então, a educação tem a ver também com esse aprender com os outros, saber ouvir, entender, pensar, refletir, não é? Saber se explicar de maneira educada que também o outro consiga ouvir. E exercer a cidadania, o aspecto político fundamental da educação, que não é partidário, não é? A gente fala sempre de política em nossas aulas, mas a gente não tem ali um viés partidário. Estamos falando da humanidade, de como se estrutura o Estado, dos diferentes governos que existem, democracia, república, império, né? Como que é o ser humano em cada contexto político desse. Então, o cidadão, né, que tem direitos políticos ativos e passivos, né, ou seja, ele vota e é votado, né, ele também tem que se contextualizar a partir da educação. Por isso nós somos os vestibulandos da cidadania. Né? A gente se preocupa com essa questão da cidadania e a gente vai ver hoje também o aspecto da Constituição relacionado a isso. E 3, aproveitar melhor a vida. Então, 3 aspectos da educação. Desempenhar uma atividade produtiva qualquer. 2. Ensinar e aprender com os outros e exercer mais efetivamente sua cidadania. E 3. Aproveitar melhor a vida. Então, com esses 3 aspectos, né, e aproveitar melhor a vida é uma coisa tão ampla, né? Verdade. É algo que geralmente as pessoas não pensam como um fator educativo. Como se estivesse relacionado, né? Isso cada um faz como achar melhor. Mas na verdade a educação te propicia isso, né? O quanto aprender um novo idioma, inglês, francês, alemão, árabe, chinês, te abre perspectivas de enxergar novas culturas. Não é? Tem um amigo, por exemplo, que fez direito comigo na São Bernardo, ele é aqui do Brasil, e acho que pelo inglês ele acabou mudando para Tailândia. E trabalhar em hotel lá, ele não tá usando o curso de direito dele. Mas, enfim, ele tava muito feliz lá, casou com uma tailandesa. Sim. Né? E manda fotos de lá, feliz, já tem até um filho. Então, quer dizer, o que possibilitou ele sair do Brasil e ter essa nova vida na Tailândia? Educação. Exato, né? Saber um idioma estrangeiro. Então, assim, ter cultura, ter a mente aberta, não é? Enxergar o mundo. Então a educação te permite aproveitar melhor a vida. Não é só para ganhar dinheiro, nem só para exercer a cidadania. Não que isso seja pouco, isso é muito, a sobrevivência é importante. Não é? No entanto, a educação é uma coisa muito mais ampla. E quando a gente está falando de redação, de atualidades, tudo importa. Não é? Tudo importa. Depende do olhar que a gente coloca nisso. Né? Ontem mesmo eu estava vendo uma matéria na Folha de São Paulo, falando que um assentamento do INCRA, né, do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, em Pernambuco, está correndo o risco de ser... as pessoas estão correndo o risco de serem desalojadas, né, de lá, desapropriadas, porque de fato elas invadiram lá em 1996. E na época o INCRA fez um estudo e declarou que a terra era improdutiva. E a partir daí eles construíram uma comunidade, centros educacionais. E esses centros educacionais serviram inclusive para escolas municipais lá da cidade levarem seus alunos enquanto a escola estava em reforma. Eles produzem alimentos para as escolas, moradia, desenvolvimento. Eu não sou marxista, não tenho muita afinidade com as ideias de esquerda do marxismo, não é? Sou um liberal progressista, me considero. E não concordo muito com a pauta de invadir propriedade, acho que o direito de propriedade realmente é fundamental, só que a Constituição ela fala de uma função social da propriedade. Exato, né? Não é? Então, quer dizer, por isso que eu digo, a gente tem que olhar a lei, né? Se no momento a terra era improdutiva, por que agora eles vão ser desapropriados? Houve questões jurídicas aí que levaram a isso. Inclusive tem a ver com a educação, né? Porque quando você lê a matéria, se descobre lá que
uns terceiros entraram com uma ação judicial, não foi o governo, né, a princípio, pelo que eu vi, foi chamado depois, mas eles deixaram a ação correr, receberam a intimação e não foram lá para responder ao processo, não chamaram um advogado, não combateram, deixaram correr. E quem cala consente, né, e aí a revelia é um princípio do direito, né, o direito não socorre aquele que dorme. Então você ficar dormindo, você perde o seu direito. E quando você vê, você tá tendo a sua casa penhorada, a sua conta de salário penhorada. Então, receber uma intimação vai resolver. Falei isso em aula, né? Falei isso em aula esses dias, né? Não esse tema específico, mas falei de receber uma intimação, procura um advogado, vá responder, não deixa a coisa correr solta. E foi o que eles fizeram lá. Isso tudo é resultado de uma educação precária, porque a gente não tem uma educação jurídica, né, no Brasil, nas escolas, na educação básica. Sim, então, algo que precisa melhorar. E algo que eu já tinha ouvido uma vez e eu concordo muito, que é o seguinte: é lamentável que a gente não tenha na escola o ensino da Constituição. Não precisa ser de algo juridicamente grande, de algo, sabe, juridicamente amplo, mas a Constituição é a regra do jogo. Se você não sabe a regra, você não joga o jogo. Sim. É algo fundamental. Se você não sabe as regras que formam todo o arcabouço legal do país, porque a Constituição faz isso, ela está acima de todos os outros, se você não sabe a regra, você não joga o jogo. E se você não joga o jogo, você está para trás de todo mundo. Você está fora, não está exercendo a cidadania, que é o segundo objetivo do texto que eu li sobre educação, né? Do caminhar sobre gigantes, né? Da economia sem truques. Né? E aí eu trouxe aqui uma questão, por exemplo, para a gente pensar isso, porque naquelas dicas de leitura, a quinta dica eu falo da pirâmide informacional. Sim. Né? Que ela tem níveis e o último nível da pirâmide, o topo da pirâmide, é propor projetos de transformação. Então, quando a gente vai pensar nisso, né, que seria onde não deveria ser uma pirâmide, não deveria ser poucas pessoas que seriam capazes disso. Todo cidadão deveria ser capaz de propor projetos de transformação. Tanto que a competência 5 do Enem é propor uma proposta de intervenção. Essa intervenção é uma política pública. Sim, ela te convida a isso, né? É formular uma política pública. E como você formula uma política pública se a gente não conhece os direitos? A gente viu aqui no podcast anterior os erros que as pessoas cometem de violar direitos fundamentais, né? Por não conhecer a Constituição. Então é fundamental. E aí, para ilustrar isso, eu trouxe aqui a questão 67, prova azul do Enem de 2017. Né? Recentíssimo, inclusive. Essa questão dizia assim, ó: a grande maioria dos países ocidentais democráticos adotou o Tribunal Constitucional como mecanismo de controle dos demais poderes. A inclusão dos tribunais no cenário político implicou alterações no cálculo para a implementação de políticas públicas. O governo, além de negociar seu plano político com o parlamento, teve que se preocupar em não infringir a Constituição. Essa nova arquitetura institucional propiciou o desenvolvimento de um ambiente político que viabilizou a participação do judiciário nos processos decisórios. Diante desse texto, foi o enunciado da questão. O texto faz referência a uma importante mudança na dinâmica de funcionamento dos estados contemporâneos, que, no caso brasileiro, teve como consequência as 5 alternativas. Letra A: adoção de eleições para a alta magistratura. Letra B: diminuição das tensões entre os entes federados. Letra C: suspensão do princípio geral dos freios e contrapesos. Letra D: judicialização de questões próprias da esfera legislativa. E letra E: profissionalização do quadro de funcionários da Justiça. Então, essas eram as alternativas para essa questão. Sim, e é engraçado, vou comentar até antes mesmo de você explicar isso, porque é uma visão de aluno, é uma visão de quem não fez direito, é uma visão de que a maioria das pessoas tem. Se você não tem familiaridade nenhuma com os termos usados aí, você se perde no que está sendo dito. Você nem sabe o que está falando. Você nem sabe o que está falando, então daí a importância de se estudar a Constituição, pelo menos o básico, para que você saiba, o artigo 5º, para que você saiba realmente entender o que está sendo dito em alguns contextos. Nas nossas aulas, eu aprofundo esse assunto, né? A gente tem visto. Algo mais aprofundado, né? Eu tento passar para vocês a minha formação jurídica sobre isso. Mas assim, aqui nessa questão eu formulei algumas perguntas. Por exemplo, o que é democracia?
o que é um tribunal constitucional, o que são os poderes da República, como os tribunais atuam na formulação de políticas públicas, como vagas em creches e conquistas de tratamentos médicos, por exemplo, como se dá a negociação do governo com o parlamento, quantos parlamentares há na Câmara, no Senado, o que é o Congresso Nacional, quantos votos o governo precisa para aprovar a proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, da reforma da Previdência, por exemplo, que agora está sendo discutida no Senado. Quantos votos são necessários para alterar uma lei ordinária, ou aquela do Estatuto do Desarmamento, e uma lei complementar, né, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, né, do ano 2000? Tudo isso está na Constituição Federal. Então a gente, quando estuda a Constituição, você pode encontrar essas respostas, e no caso da pergunta, né, a alternativa correta é a alternativa D de dado, né, que é a judicialização de questões próprias da esfera legislativa, né? Então o texto faz referência a uma importante mudança na dinâmica de funcionamento dos estados contemporâneos, que no caso brasileiro teve como consequência a judicialização das questões próprias da esfera administrativa, porque os tribunais constitucionais, no caso do Brasil é o STF, que discute isso em abstrato, né? Ele se tornou um mecanismo de controle dos demais poderes, né? Naquela questão de Montesquieu, da divisão dos poderes. Ele cita aqui também, né, a questão dos freios e contrapesos, né? Então um poder deve balancear, frear o outro, para se evitar ditaduras, né? Hoje se fala pejorativamente, vivemos a ditadura do judiciário. É algo como se o judiciário tivesse um poder absoluto, extremo, né? Absoluto. Mas na verdade a justiça não age se não provocada, né? Então todo o processo que o STF julga é porque alguém foi lá falar. E a Constituição, ela diz quais as hipóteses e quem pode judicializar questões. Então, por exemplo, os partidos políticos podem. E aí, se um partido político entra no STF dizendo que tal lei é inconstitucional, ou seja, é o próprio legislativo autorizando o judiciário a se pronunciar definitivamente sobre uma questão do legislativo. O judiciário não pode dizer assim, não julgar, eu não vou julgar. Exato, né? Ele é obrigado a julgar. É o trabalho dele. A Constituição, ela diz basicamente que o judiciário erra por último. Não é? Então o STF é quem erra por último. A gente não pode, então, culpar a justiça, porque se não for ele, será outro, né? E no final, por exemplo, essa questão dos freios e contrapesos. Os três poderes, né, tanto o judiciário, quanto o executivo, quanto o legislativo, fazem um controle de constitucionalidade. Não é? As pessoas acham que é só o judiciário, mas não é. Não é? Porque o executivo, quando ele veta ou sanciona um projeto de lei, ele pode dizer que é inconstitucional e por isso ele está vetando. Então o presidente da República pode vetar, com base na Constituição, né? A Câmara e o Senado, eles têm a Comissão de Constituição e Justiça. Então todo projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição, né, antes de ser votado, discutido e tal, passa por essa comissão que vai dizer é constitucional ou não é. Se não for, arquiva. Né? Aí com recurso pro plenário, enfim, tem um regimento interno de cada casa legislativa. Então, assim, tudo isso é o jogo democrático. E essa questão, né? E daí o STF também disse a lei é constitucional ou inconstitucional. E essa questão é do Enem, né? A questão 67 aí, prova azul, né? De 2017, ela presume que o estudante que saiu do ensino médio sabe tudo isso. Exato, né? Na verdade, a própria redação presume que você possa fazer uma proposta de intervenção por meio de propor uma política pública para um problema. Sim. Então, se a partir do momento que você sabe quem é responsável, qual órgão, qual o dever de cada poder dentro do Estado, né? Do Estado brasileiro, Sim. Você entende que você não pode sair por aí simplesmente falando o governo. Sim, na última aula discutimos sobre o Ministério Público. Exato. O Ministério Público, ele não é um poder, mas é como se fosse, porque ele tem muita autonomia, né? Se a gente fosse eleger um super-herói da Constituição, seria o Ministério Público. Você pode ficar de capa, voando aí, para combater o mal, não é? E até por isso ultrapassa, né, os limites, como tá visto aí nas reportagens do Intercept, né? Sim. Então a gente tem ali suspeita de que o Ministério Público extrapolou o seu poder. Então, assim, mas ele pode ser contido pelo Judiciário.
né? Então, assim, os poderes, as instituições, elas interagem e uma freia a outra. Existe um sistema de freio e contrapesos constitucional, não é ilegal, não é? Que é justamente para garantir a liberdade do cidadão perante o Estado. Sim, e é fundamental vocês entenderem isso para que vocês consigam realmente fazer uma proposta de intervenção mais aliada possível com o que se espera de um aluno quando ele propõe uma mudança de algum paradigma da sociedade. Bem, é com isso que a gente encerra hoje esse episódio do Papo de Vestibulando. A gente agradece a você que ouviu até aqui e a gente sempre faz questão de lembrar para vocês que têm interesse no nosso trabalho, para vocês que querem conhecer um pouquinho mais e talvez até fazer parte da turma de 2020, que vocês podem curtir a página Vestibulandos da Cidadania no Facebook e que vocês podem também acessar o site vestibulandosdacidadania.org, caso vocês queiram conhecer um pouco mais ou serem colaboradores do projeto, para que ele continue existindo para as turmas futuras, né? Sim, e agora, a partir de 15 de outubro, vamos estar com inscrições abertas, anunciando lá na nossa página no Facebook para formar a turma de 2020. Pretendemos também com isso lançar o concurso de redação de promoção da cidadania e divulgação das inscrições, com o prêmio aí de uma Constituição Federal atualizada 2019, comentada artigo por artigo, e mais R$300 em dinheiro para quem apresentar a melhor redação, respondendo a pergunta: o que é a Constituição? Né? E mais uma outra pergunta que nós vamos formular qual a vantagem ou o que significa ser um aluno nos vestibulandos da cidadania, né? E isso para incentivar a leitura da Constituição, o estudo. Busquem saber o que é a pirâmide de Kelsen, não é? Para compreender a Constituição. Foi um prazer falar com vocês, esperamos que tenha sido útil esse kit de sobrevivência para o Enem, né? Redação, atualidades. E daí a importância de vocês retomarem os casts, agora que sabem que podem participar do concurso e entrar na turma de 2020. Foi um prazer falar com todos vocês, agradecemos a você que ouviu até aqui e até a próxima.